Estou lendo um estudo acerca do livro de Jeremias, a partir do capítulo 47. Certo. 46 aqui, né? 46. 46 e aqui é o versículo 15. Porque os seus guerreiros estão estirados no chão? Nota de rodapé da NVI. O texto da NVI segue a Septuaginta e traz porque o deus Apis fugiu. Nasrap. A RV traduz Nishap, do texto massorético por varrido. Eliminado, Apis era o touro forte de Osíris. No Antigo Testamento, o Egito, como frequência, representa o mundo que nos convida a lhe pedir ajuda, embora tenhamos saído do seu domínio. Números 11:5 e 1 Reis 3:1. Precisamos lembrar que ele sempre é uma cana quebrada, 37:6, e nunca pode salvar o povo de Deus, 37 do 5 ao 8. Neste capítulo, como muitas vezes, a falibilidade do Egito é contrastada com o Deus confiável que vai restaurar o seu povo. 2 Filístia 47, do 1 ao 7. A data dessa profecia é interpretada de diversas formas. Alguns propõem um ataque egípcio contra Gaza, versículo 1, que supostamente aconteceu quando Neco II bateu em retirada depois da batalha de Carquemes, mas a interpretação de Heródoto 3, 159, Cadites, como Gaza é questionável. Lipinski mostrou que essa referência, versículo 1, está antes da guerra egípcio-babilônica em 601 a.C. Gaza certamente foi cercado e tomada por Alexandre em 332 a.C. e como Amós 1, 6 e 7, Sofonias 2.4 e Zacarias 9.5 profetizaram, foi destruída por Alexandre Janeu em 93 a.C. O contexto do versículo 5 indica, no entanto, que Ascalon, à margem do mar, versículo 5, havia sido cortada dos seus aliados tradicionais no norte, Fenícios, Tiro e Sidom, versículo 4, e do restante dos seus vales. Assim, Aviá no hebraico é Imecan. Esta última expressão pode ser traduzida por o restante das suas forças. Confira 49.4. A RSV segue numa interpretação da Septuaginta. Enaquins, confira nota de rodapé da BJ, como um jogo de palavras com os Golias, agora derrotados. Os Enaquins eram os antigos habitantes da terra. Números 13, do 28 ao 37, Deuteronômio 2:21 e Josué não é nem Juízes, que seria Josué 11:22. Mas o termo pode ter sido um título hierarquia antes que uma referência ao porte físico, de acordo com a crônica babilônica acerca de 604 a.C., Nabucodonosor nasceu para a cidade de Ascalon e a capturou no mês de Quisleu. Ele aprisionou o seu rei e carregou o que saqueou. Depois fez da cidade uma colina de ruínas e um monte de entulho, e mais tarde, no mês de Sebate, marchou de volta para a Babilônia. O rei, os nobres e marinheiros de Ascalon são mencionados especificamente numa lista de prisioneiros mantidos na Babilônia em 592 a.C.
uma carta em papiro encontrada em Saqqara, suplicando por ajuda em virtude do avanço dos babilônios, pode ser precedente de Ascalon, aproximadamente nessa época. A Filístia, pátria dos filisteus que vieram da ilha de Caftor, Creta, versículo 4, tinha os vizinhos mais próximos, os inconversos na igreja visível, que se opõem a príncipes espirituais, que oprimiam o povo de Deus. Com estes, o Senhor tem uma rixa perpétua, versículo 6, 7, e eles não têm nada em que confiar na época do juízo Gaza. Juízes 14, 10 e 11. E Ascalon são vistas aqui como tomadas de assalto pela mesma enchente, versículo 2, do norte, os babilônios 1:4, que também devastou o Egito, 46:8. Em pânico, os pais nem mesmo param para levar os filhos pequenos com eles. Versículo 3. Tudo é um retrato do juízo divino vindouro. A espada do Senhor nunca descansa e é inútil gritar por ajuda. 3 Moabe 48, do 1 ao 47. A devastação que vai surpreender Moabe é anunciada em uma série de profecias. Moabe, como também Amon e Edom, foram instigados a atacar Judá como represália pela rebelião de Joaquim em 601 a 597 a.C., 2 Reis 24:2, aguardando a sua própria expedição punitiva. Moabe havia sido advertido anteriormente por Jeremias do castigo inevitável das mãos dos babilônios, 9:26, 25, 21, 27, 1 ao 7. Aqui, não, é isso, 27, 1 ao 7. Aqui ele cita livremente das profecias de Isaías, com o mesmo propósito, capítulos 13 e 16. De acordo com Joséfo, os babilônios invadiram Moabe cerca de 581 a.C. Confira Ezequiel 25, do 8 ao 11. As características mais marcantes do povo de Moabe são a confiança em sua própria força, em suas fortalezas e em seus tesouros, seu orgulho de si mesmo, em rebeldia ao Senhor, que o levou a se alegrar com a desgraça de Israel e de Judá, mas que reflete a sua relação histórica com esses estados. Moabe teve a sua origem em Ló, Gênesis 14:37, originariamente ocupava o alto e fértil platô tão ao norte quanto Esbom. Números 21, 15 e 16. Seduziu os israelitas à idolatria. Números 25, do 1 ao 3. Os israelitas conquistaram a região ao norte do rio Arnon, que Ruben ocupou durante um tempo, e construíram a cidade de Nebo. Números 32, 3. Depois de muitas guerras, tornou-se vassalo de Davi, 2 Reis 8:2, até a revolta do rei Messa contra Israel, 2 Reis 3:4. Conquistou a sua independência da Síria, 627 a.C., mas mais advertências contra Moabe são dadas por Ezequiel 25, do 8 ao 11, Amós 2, do 1 ao 3 e Sofonias 2, do 8 ao 11. Letra A, juízo contra Camus, deus de Moabe, 48, do 1 ao 10. Kiriataim, versículo 1, a 10 quilômetros a noroeste de Dibon. Oronaim, versículo 3, são mencionados na inscrição do rei Messa, a pedra moabita. A destruição é descrita como de alcance muito grande. Esbom, versículo 2, a moderna Esban foi escavada, mas Madmen, versículo 2, ainda não foi localizada, a não ser que, como sugere alguns da Septuaginta, leamos o hebraico GMDMM TDM, como também serás completamente silenciada. O costume de tomar os deuses dos povos vencidos, especialmente dos nômades, é atestado dos anais da Síria. Confira versículo 7. Versículo 7, Camus também mencionado na pedra moabita, VNBD,
NBD, que é New Bible Dictionary, né, Novo Dicionário Bíblico, para 1241 a 1242, era a deidade principal de Moabe. Camus, confira Números 21, 29. A sua completa derrota é destacada neste belo trecho poético. Essa será uma condenação a mais das vis práticas cultuais. 2 Reis 23, 13. As suas terras ficarão despovoadas, pois em Esbom tramam a sua ruína. No hebraico, Ber-Hesbon, Rezebu, um jogo de palavras. Versículo 6. A segurança só existe na retirada para o distante deserto. Oroer, texto massorético, pode ser traduzido por calor, VARV, ou tamargueira, burro selvagem na BJ e galinha anã na neb. Seguindo a interpretação da Septuaginta, versículo 9, no hebraico cis. Alguns seduzem do garítico uma referência a espalhar sal sobre o sítio de cidades destruídas, confira Juízes 9:45. Talvez seria melhor traduzir por erguer uma lápide semeia na Septuaginta, implicando o hebraico Siun, confira 2 Reis 23, 17, para Moabe, pois será completamente destruído. Versículo 10, temos aqui o chamado aos obreiros de Deus para nunca se descuidarem do trabalho, mesmo com agentes de juízo. B. A segurança de Moabe é perturbada. 48, do 11 ao 20. Moabe nunca havia sido exilado, mas isso é agora predito. Versículo 11 e 12. A confiança no seu Deus, Camus, versículo 13, confira versículo 7. Se mostraria tão inútil quanto a confiança israelita na adoração do bezerro na sua própria casa de Deus. Betel, versículo 13. Eles também tinham ido para o exílio, 1 Reis 12, 29, Amós 4, 4, 5, 5, 7, 13. O retrato da repentina evacuação e destruição é baseado no famoso comércio vinícola de Moabe. Este seria abandonado e destruído. Versículo 11, confira 32, 33, versículos 17 e 20, são um lamento acerca da queda de Moabe, expresso na linguagem de Deuteronômios, EG 32, 35, versículo 18, sobre o chão ressequido, interpretando o Sami, como em Isaías 44, 3, em comparação com sentar com sede na VA, texto massorético Sama, o siríaco sentar na imundícia. Dibon é a moderna Dibon, a 20 km a leste do Mar Morto. Letra C, a destruição está por todo lado, 48 do 21 ao 27. Uma seção em prosa faz a lista das cidades arruinadas e pelas quais a sua força, chifre, versículo 25, foi quebrada. O juízo é completo e radical. Os que desprezaram Israel se tornariam desprezíveis. Um conceito retomado em Apocalipse 1:7, Marcos 17, do 27 ao 32, Moabe será embriagado, mas não com o seu vinho, versículo 11 e 12. Letra D, os orgulhosos serão humilhados, 48, do 28 ao 39. Jeremias adapta as palavras anteriores de Isaías 16, do 6 ao 12, e as formula em outro lamento, seguindo de uma descrição do cumprimento, 34 ao 39. O esmagamento da nação e de suas esperanças é marcado pela queda de mais lugares. Eres, versículo 31, talvez seja o atual Kerak, a 12 km a leste do Mar Morto, e o QRH de Pedra Moabita, versículo 32, Jazar ficava a 16 km ao norte, Números 21 e 32, Sibima a 5 km a noroeste, e Eleale 34, ver 34, acho que é versículo 34, a 3 km ao norte de Esbom. Algumas versões trazem Mar de Jazar, seguindo o texto massorético, mas Yam Mar é omitido por
Isaías 16:8 e pela Septuaginta RSV em Glatticelesia. Versículo 34 NVI é considerado em substantivo a AVA, traduz por uma novilha de 3 anos. Letra E, juízo final 48 do 40 ao 47. A águia representa Nabucodonosor da Babilônia, confira 49:22, atuando como agente do Senhor contra quem Moabe está se vangloriando, versículo 42. A profecia de Balaão contra Moabe, números 21:28, 24:17, vai se cumprir. Os refugiados buscam abrigo em diversos lugares, porém em vão. Contudo, a misericórdia de Deus está presente no juízo com uma promessa de restauração semelhante à dada a Israel e Judá. Embora Moabe cessasse de existir como povo, versículo 42, como até o dia de hoje, a terra seria repovoada e se tornaria um lugar de refúgio. Versículo 47, Daniel 11:41. O versículo 47b é um colofão interessante, indicando o final do texto copiado 51:64, Salmo 72:20 e Jó 31:40. Portanto, não é um acréscimo editorial posterior. 4 Amon 49 do 1 ao 6, que é o capítulo 40 e 49, né? Amon, a leste do rio Jordão e ao norte de Moabe, é condenado por avareza, especialmente quando o acúmulo das terras, Gálatas 6:8, Mateus 6:9. A parte norte de Esbom até o rio Jaboque era ocupada por Gade, Josué 3:14 a 28. Até quando os gaditas foram desalojados pela invasão assíria de 733 a.C., a 2 Reis 15:29. Amon aqui personificado pela sua deidade principal, Moabe, versículo 1, o texto massorético aqui traz Malcã, o rei deles, se apossou de Gade, Amós 1:13, de forma semelhante a quando tentou se apossar de Judá em 587 a.C. Confira 40 do 3 ao 16, assim se faz a pergunta, versículo 1. Será que Israel não tem seus próprios filhos para que os amonitas tenham de tomar posse de parte de seus territórios? Os amonitas eram considerados produto de incesto, Gênesis 19:38. Versículo 2, Rabá dos Amonitas, hebraico Rabat Bine Amon. A capital atual é Amã, na Jordânia, no grego é Filadélfia, às margens do rio Jaboque, a 22 quilômetros a norte de Esbom e a 38 quilômetros a leste do rio Jordão. Pilha de ruínas, no hebraico tel, povoados. O termo hebraico filhas denota os povoados vizinhos dependentes da cidade, versículo 3, por onde der, texto massorético. Bagederot, os apriscos característicos da região, Bíblia Ara, entre os muros. Aí não é conhecido senão como um lugar na região do Jordão, e aqui pode ser vocalizado de outra forma para resultar em ruínas. Esbom, na divisa com Moabe, está prostrada em ruínas. Seus vales, o hebraico, não, o hebraico mesmo, Amaquim sugere sua força. De novo, uma profecia termina com uma promessa de restauração. Amon floresceu até o século II a.C. com a família dos Tobíadas e por meio do comércio com os nabateus. 5. Edom, 49 do 7 ao 22. Edom antes denominado Seir, Gênesis 22:3, estava situado ao sul de Moabe e a sudeste de Judá. Foi ocupado no início por Esaú e seus descendentes, versículo 10, a tribo do norte e a capital Temã. Confira Jó 4:1. Receberam o nome do neto de Jeú, Gênesis 36:1. Estendia-se ao sul até Acaba e incluía muitas regiões rochosas e fortalezas. Bozra, versículo 13.
atual Buzaira, escavada recentemente com 30 quilômetros a sudoeste do Mar Morto, e as fendas das rochas. Versículo 16. Petra com seu desfiladeiro conduzindo a El Buiara, uma cidadela e fortaleza de quase 400 metros de altura. Dedã, versículo 8, atual Al-Ulan, fica ao sul de Edom e era um próspero centro de caravanas mencionado nos textos babilônicos. Todo o povo de Edom deve compartilhar da ira de Deus contra Israel. Se Israel tinha de beber o cálice, Edom certamente não poderia escapar dele. Versículo 12, confira 25:15. Isso também foi predito pelos profetas contemporâneos Ezequiel 25:13 e Obadias, versículo 1-6, paralelo aqui dos versículos 14:16, 9:10, mas não é possível determinar qual profeta tomou emprestado de qual, se é que isso aconteceu. Edom, no Antigo Testamento, é caracterizado como Esaú por uma sabedoria arrogante. Versículo 7, Jó 2:11, 15:18, 1 Reis 5:10, que leva um povo a desprezar a Deus. O castigo por tal procedimento é tornar-se tolo e ser expulso da fortaleza rochosa em que eles confiam. Nenhum lugar ficará intacto, versículo 10. Não sobrará esconderijo nem ponta de esperança, como foi oferecida a Moabe, 48:47, embora a experiência de sua justiça produza viúvas infelizes e órfãos indefesos, versículo 11. Deus, na sua misericórdia, vai cuidar deles, Salmo 68:5. A profecia se cumpriu quando Edom foi conquistado pelos nabateus no século 3 a.C. Os que fugiram para o sul da Judéia e Dumeia, o lugar de nascimento de Herodes, foram subjugados por Judas Macabeu, 1 Macabeus 5:65, versículo 12. O cálice da ira de Deus, 25:15 e 28, é um retrato vívido do juízo, Isaías 51:17, Apocalipse 14:10. Isso levou alguns eruditos a datar esta profecia após a catástrofe em Jerusalém, em 587 a.C. Os versículos 17 a 22 estão em prosa contra RSV, confira 19:8 e 50.40, capítulos 44 e 46, versículo 18. Sodoma e Gomorra são o exemplo clássico da destruição que Deus causa a um povo pecador. Gênesis 10:19, Deuteronômio 29:23, Isaías 3:19, Jeremias 23:14, Lamentações 4:6 e Mateus 11:23 e Judas 7. Versículo 19, que governante pode defender o seu povo e me resistir? Versículo 21, Mar Vermelho, melhor mar de juncos, no hebraico Yam Sup, e os pântanos próximos dos lagos amargos. 6. Síria 49, do 23 ao 27. O juízo vai se estender até ao norte, onde Damasco, a capital de Arã, Síria, e os seus antigos aliados, a cidade-estado de Ramat Amman, a 170 quilômetros ao norte, e Arpad Tel Erfand, a 150 quilômetros ao norte, com os seus governantes e deuses locais. 2 Reis 18:34, Isaías 10:9 e 36:17 serão derrotados. Os babilônios sobre Nabucodonosor fizeram isso em 595 e 594 de Cristo. Crônica babilônica. Em outro lugar citam esses estados como vassalos, pagadores de impostos, assim como os assírios haviam anteriormente incorporado Arpad, 738 a.C., Damasco, 731 a.C. e Ramat, 720 a.C., o seu altamente desenvolvido sistema de províncias. A Síria tradicionalmente se aliava a Israel quando lhe era conveniente e agora precisava compartilhar do juízo que este tinha sofrido. Versículo 23, Neb, lançados para cima e lançados para baixo como o mar agitado. Versículo 25, isso parece ter sido dito
pelos habitantes de Damasco, que hoje descrevem a sua cidade como um paraíso. O texto maçorético está bem traduzido pela frase enfática na NVI como está abandonada a cidade famosa. Não há necessidade de identificar bem Haddad, versículo 27, visto que esse nome dinástico foi usado por ao menos 3 reis, sendo o contemporâneo de Acabe o mais notório entre eles. 1 Reis 15:18, 2 Reis 6:24, versículo 27, confira Amós 1:4. Número 7, os árabes, capítulo 49, do 28 ao 33. Quedar, no seu sentido mais estrito, é uma tribo nômade no deserto sírio-árabe, mas usado com frequência como um termo coletivo para denotar os beduínos em geral. Eram criadores de ovelhas em grande escala, Isaías 60:7, e arqueiros muito hábeis, Isaías 21:16-17, e alguns estudiosos os descrevem como símbolos dos que criticam e zombam do povo de Deus. Azor, versículo 30, provavelmente não é a famosa cidade do norte, mas uma referência aos árabes que vivem em povoados abertos, versículo 31, como sugere a palavra Hazer e a Septuaginta distantes, versículo 30, em cavernas profundas no deserto. Serão roubados e pilhados de suas riquezas, tendas, utensílios e camelos, 29:32. Jeremias adverte acerca de ataques iminentes contra eles. Se o versículo 32 é um chamado para os babilônios, ou seus ataques frustrados, a profecia se cumpriu no 6º ano de Nabucodonosor, 599 a 598 a.C., quando a crônica babilônica relata que o rei da Babilônia na Síria enviou companhias e açoitando o deserto, eles tomaram grande despojo de árabes, suas posses animais domésticos e seus deuses. Os babilônios fizeram o mesmo em 591 a.C. Versículo 29, será que há terror por todos os lados? Era um grito de guerra comum na época, 6:25. Versículo 32, nota de rodapé, o costume de cortar os lados do cabelo, comum entre os árabes, era proibido entre os judeus por causar associações com ideias pagãs. 9:26, 25:13. Número 8, Elão 49, 34 ao 39.